Karen Campos, tenho 38 anos, sou representante comercial de uma empresa. Eu já vinha há um tempo, alguns anos, acontecendo algumas questões que se repetiam na minha vida, em questão de relacionamentos, em questão da minha família. E eu, por um acaso, conheci o Manuel através de alguns vídeos. Todos os relacionamentos que eu tive, eu fui traída. Parecia que eu buscava sempre um padrão de pessoa que eu já sabia que aquela pessoa ia me trair, mas inconscientemente eu não tinha noção daquilo. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre culpei os outros do que acontecia comigo. Então, principalmente na minha casa, eu brigava com todo mundo, eu jogava responsabilidade em cima das pessoas, mas nunca assumia isso. Então eu brigava com as pessoas e achava que as pessoas tinham por obrigação de fazer por mim, que na verdade eu que tinha que assumir as minhas responsabilidades e tomar a rédea da minha vida. O Manuel, ele me passou muita segurança quando eu fui fazer, o meu primeiro contato com ele foi em questão da constelação familiar. Foi até engraçado porque eu não tinha noção, eu não sabia o que era constelação familiar, eu não tinha noção de nada, eu fui somente para conhecer. Acabei participando da constelação e através da constelação familiar que eu participei no núcleo, eu pude ver que muitas das histórias que estavam acontecendo ali tinham a ver com a minha história. E eu saí de lá muito mexida, mas ao mesmo tempo eu não entendia o que era aquilo. E aquilo começou a me gerar um interesse em saber por que aquilo tinha mexido comigo, o que tinha acontecido, mexia com a minha história. E aí eu comecei a frequentar mais o núcleo. O Manuel, ele me fez descobrir coisas em mim, padrões, até hoje, em processos que eu tenho comigo mesma, em padrões que eu não sei lidar, sentimentos que eu não sei lidar. Ele agregou muita coisa, ele passa uma segurança para você, ele te dá uma assistência, as palavras, todo o processo que ele tem de conversação, de explicar. Então são algo que agrega muito e você sente segurança para você poder fazer os treinamentos, as vivências, seguir o processo adiante. Da vivência pré-perinatal, ao metamorfose, o aprendendo a voar, eu acredito que o que mais mexeu comigo foi o pré e peri, porque foram traumas intrauterinos que, até me arrepio de falar, mas assim, foram coisas que foram muito profundas dentro de mim, que é um processo, como o Manuel mesmo diz, é um processo que você vai lapidando, você vai trabalhando ele dia a dia. Então foram traumas assim muito profundos que marcaram a minha vida, e me mexe um pouco comigo ainda, mas que foram coisas que agregaram muito na minha vida hoje, Hoje eu consigo começar a compreender um pouquinho de cada coisa, do que acontece comigo. Você não pode se deixar levar pelo dia a dia, a correria do dia a dia. Você tem que ter um tempo para você poder fazer seus exercícios, Porque nos treinamentos, o Manuel, ele passa, a atividade que você tem que fazer, ele dá toda a assistência, todo o aparato para você dar continuidade. É como se ele direcionasse você num caminho, só que quem vai continuar naquele caminho é você. Então você tem que decidir se você vai e o que você vai fazer com a bagagem que você tem na mão. As atividades que o Manuel passa para nós são coisas que vão agregando. Você vai aprendendo a lidar com os seus sentimentos, com crenças que você tem. Cada vez que você vai trabalhando um processo, você vai descobrindo outras crenças. Então é algo que você vai trabalhando o resto da sua vida, eu acredito, E assim, é um processo que é muito gratificante porque você vai se autoconhecendo, você vai é como se você fosse se reconstruindo, por dentro, de algo que você às vezes está perdido ou você não entende o que acontece com você, de sentimentos que você fica perdido. Por que eu sinto isso? Por que acontece isso comigo?
Eu acredito que as minhas atitudes começaram a mudar a partir do momento que eu começava a ver certas situações, né? Então, um exemplo, eu sempre tinha mania eu brigava com todo mundo, batia a porta, gritava, brigava com a minha mãe. Aí, a partir do momento que eu comecei a entender um contexto do que estava acontecendo à minha volta, as minhas atitudes mudaram e automaticamente tudo começou a mudar ao meu redor. Que hoje eu encaro bem mais a minha filha, né? Ter a minha filha, mãe e filha, eu não sabia como era também. Repetir os mesmos processos com a minha filha. A minha mãe, eu brigava com a minha mãe brigava comigo e eu brigava com a minha filha e era uma bola, aquilo começava a virar uma bola, né? Hoje eu começo a compreender, tanto que o Manuel me ajuda muito nesse processo, devido a algumas coisas repercutiram na Ana Clara, em processos que eu tive, né? Porque vai passando de geração por geração. Então é um processo que automaticamente está me curando e eu também acabo curando uma partezinha dela também. Hoje eu vivo um momento de descoberta e assim, me sinto assim, mais feliz, me sinto, é como se eu tivesse começado a tirar um peso, né? Assim, uma sensação de se abrir para o mundo, de se autodescobrir, uma sensação de liberdade, de você querer conhecer as coisas que você conhecia antes, mas de uma forma diferente, porque você começa a enxergar as coisas com um olhar diferente hoje, porque automaticamente você acaba estando diferente também. Então hoje eu me sinto mais plena. Eu não sei se eu penso assim num futuro, mas eu quero viver o meu hoje, assim, um dia de cada vez, né? Cada vez que eu falo pro Manuel que eu descubro algo novo meu, eu falo que eu quero viver um dia de cada vez, né? E cada dia eu descubro algo diferente em mim, é algo que agrega muito na minha vida. Então eu quero viver, eu não penso lá na frente, porque lá na frente está tão distante ainda, eu nem sei o que eu vou viver amanhã ou hoje. Então eu quero viver o meu momento hoje, o meu presente hoje, a Karen de hoje. A minha mãe, ela é um porto seguro meu, né? E assim, eu aprendi a respeitar ela como mãe mesmo, a respeitar a história dela, né? O que ela viveu, ela e meu pai, para me ter hoje. E é difícil. A gente às vezes briga com pai e mãe, né? E eu falo assim, nossa, eu briguei tanto com a minha mãe sobre tantas coisas. E assim, não é que eu me arrependo, mas eu entendo o meu momento, né? E assim, eu sou tão grata por tudo que ela viveu, porque se não fosse por isso eu não estaria aqui hoje dando um depoimento para tantas pessoas. E através dela eu pude ter a minha filha. Hoje eu sou mãe, que eu pedi tanto que eu queria ser mãe. Hoje eu tenho uma filha que me ama, né? Então eu só tenho a agradecer. Bem fechada, assim, principalmente comigo. Ela eu não tinha acesso a ela, assim, sabe aquele coisa do carinho, de mãe. Ela se conversava, mas se você chegasse com um gesto, ela era arredia. Ela não se deixava chegar perto. Ela não permitia essa parte, né? Qual é a mãe que não quer ver o seu filho bem? O que eu mais quero é isso. Desculpa. Não, imagina. Tá lindo, né? Se emociona também. O que eu mais quero é que ela fique bem, que ela se equilibre, que ela se ache, né? Para poder
caminhar, porque as pessoas, elas se equilibrando, né, se entendendo as coisas, ela começa a compreender e consegue caminhar melhor, conviver com as pessoas melhor. Ela mudou, eu falo para você que ela mudou assim 80%. 80% do que ela era, de como ela era, depois que ela começou a fazer esse trabalho com o Manuel. Eu acho o trabalho dele maravilhoso, eu olho, foi tanto que eu incentivo, participo, compartilho as páginas dele, que eu acho muito legal. Eu acho que deve ajudar muitas pessoas. Eu queria agradecer ao Manuel, né, a todo esse processo que agregou muito na minha vida hoje e dizer para as pessoas que elas se deem a oportunidade. É uma vivência que ela é muito profunda, né? E a gente fala, quem tem coragem faz, né? Quem se abre a esse processo. É um processo que agrega muitas coisas, né? É um processo libertador. Todas as vivências, né? Todos os treinamentos que o Manuel dá, ele explica muito, ele fala muito sobre tudo, né? E aí as pessoas elas começam a entender um pouco mais, com mais profundidade, o que acontece com elas, né? Em questão de depressão, de muitas coisas que podem agregar na vida da pessoa, né? Então é isso, agradecer e para que as pessoas se deem a oportunidade para vivenciar.